Bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Hoje, vamos refletir sobre a lição 10, texto áureo, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Olá, olha só que interessante o material que a gente tem hoje. É quase um paradoxo, né? Você tem uma comunidade sofrendo um ataque pesado, sabe? Perseguição, perder uma figura-chave, o Estevão. E aí, em vez de encolher, de se esconder, ela cresce, se espalha. Como é que pode, né? Como a diversidade vira motor para a expansão. É uma dinâmica bem curiosa para a gente explorar. Então a nossa conversa hoje vai se basear nos trechos de uma lição religiosa. O título é A Igreja se expande em meio à perseguição. É uma lição para o dia 7 de setembro de 2025 e foca no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo. O nosso objetivo aqui é entender, a partir dessa fonte específica, como é que a igreja lá do comecinho lidou com essa barra toda, sabe? E o que essa lição aponta como crucial para ela ter crescido naquele momento. Exatamente. A gente vai, mergulhar nesses eventos de Atos 8, olhando para essa tensão, né? Entre perseguição, aí a dispersão, que veio por causa disso, e a evangelização que a fonte coloca como central mesmo. Vamos investigar como, na leitura desse material, essas circunstâncias tão difíceis foram, digamos, usadas para um objetivo maior, aquele que está lá em Atos 1, versículo 8, né? A missão de ser testemunha por toda parte. E a palavra que a própria lição destaca várias vezes para descrever a ação principal é evangelização. Certo. Vamos montar esse cenário então. Depois da morte do Estevão, a coisa apertou bastante. A fonte que a gente está usando menciona o Saulo, que depois vira o Paulo, né? Mas que naquele momento concordou com a morte do Estevão. E o texto bíblico que a lição cita, Atos 8, versículo 3, diz que ele passou a assolar a igreja. Quer dizer, ele invadia as casas, prendia homens, mulheres, sem distinção. O resultado disso, segundo Atos, foi uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Pesado. E qual foi a consequência direta dessa perseguição toda? Bom, uma dispersão geral. Atos 8, versículo 1 é bem claro. Todos foram espalhados. Foram para as regiões da Judéia, de Samaria. Só que tem um detalhe. Exceto os apóstolos. Eles ficaram em Jerusalém. Por que será, hein? Por que essa exceção? Olha, essa distinção é um ponto-chave na análise da fonte. O material ressalta que essa perseguição foi diferente de umas anteriores, lá de Atos 4 e 5, sabe? Ah, sim. Aquelas teriam sido mais focadas nos líderes, nos apóstolos mesmo. Dessa vez, não. Atingiu todo mundo, a base da igreja. Entendi. Atingiu geral. Exato. E sobre os apóstolos ficarem lá em Jerusalém, a interpretação que a lição dá é que a presença deles ali era estratégica, sabe? Necessária para dar um suporte, manter a coesão da turma que ficou na cidade sob essa pressão toda. E aqui tem um ponto interessante que está destacado lá na primeira sinopse da lição, que são tipo uns resuminhos, né? Certo. É que mesmo espalhada geograficamente, a igreja não se fragmentou, não virou um monte de grupo isolado. Segundo a interpretação do material, ela continuou forte e unida. Isso mostra uma resiliência, né? Espiritual e até organizacional, que a lição valoriza bastante. E enquanto isso tudo acontecia, a perseguição, a dispersão, ainda tinha o luto pela morte do Estevão. Atos 8, versículo 2, fala que uns varões piedosos o enterraram. A lição até comenta que o texto não diz quem eram exatamente. Mas sugere que eram cristãos com compaixão, talvez, gente que admirava o Estevão. E fizeram grande pranto por ele. A fonte até usa a palavra grega original, kopetós, para mostrar que não foi um chorinho qualquer. Foi um luto intenso mesmo, uma lamentação forte. Sim, a dor é reconhecida, é explícita ali.
mas, ao mesmo tempo, o material faz um contraponto que acha importante. Essa tristeza toda não virou um desespero que paralisa, sabe? Entendi. A leitura que eles fazem é que, mesmo com essa perda enorme e com o perigo real para todo mundo, a comunidade não se calou. O entusiasmo para continuar falando de Cristo teria continuado. É uma tensão interessante, né? Entre a dor e a missão. E é aí que entra uma perspectiva curiosa de uma seção da lição chamada Auxílio Vida Cristã, que tenta tirar umas lições práticas. Certo. A perseguição, por forçar o pessoal a sair de Jerusalém, acabou empurrando eles para cumprir aquela ordem de Jesus lá de Atos 1.8, levar a mensagem para a Judéia e Samaria. A ideia que levantam é que, às vezes, o desconforto ou até a dor mesmo podem ser instrumentos, sabe? Que preparam a gente para novas fases, novas tarefas. A lição até pergunta, né? Será que Deus não estaria usando as dificuldades para um propósito maior? É uma provocação. Essa é a leitura que a fonte faz, né? Conectando a dispersão forçada com a ordem de Jesus. Mas na prática, o que esse pessoal disperso fez? O texto áureo da lição, que é tipo versículo-chave, cita Atos 8.4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então essa ação de sair falando da mensagem é que virou o motor dessa expansão toda. E a lição traz um exemplo bem concreto disso, o Filipe. Ele não era um dos 12 apóstolos originais, né? Era um daqueles 7 escolhidos antes para ajudar nas tarefas práticas lá em Jerusalém. Isso, os diáconos. Exato. Ele também foi disperso e foi para uma cidade em Samaria. E aí, como diz Atos 8.5, ele começou a pregar Cristo para os samaritanos. O que a nossa fonte diz sobre essa pregação dele especificamente? Bom, o material foca em duas coisas. O conteúdo geral do que todo mundo que se dispersou pregava e o foco específico do Filipe. Sobre o geral, lá de Atos 8.4, a lição bate muito na tecla de que eles anunciavam a palavra. A palavra. A interpretação que dão é que a igreja primitiva agia movida pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, estava muito firme na palavra de Deus. Essa combinação poder do Espírito e fidelidade à mensagem é que teria causado as conversões, os milagres. E a aplicação que a lição tira disso para hoje, está lá na sinopse 2, é buscar essa mesma dinâmica, viver pelo poder do Espírito, mas sempre com a Bíblia no centro, sabe? Faz sentido. Já sobre o Filipe, lá em Samaria, Atos 8.5 diz que ele pregava Cristo. A lição sublinha isso. O foco não era em, ideias da moda, filosofias. Novidades, né? Exato. Era a mensagem da cruz. A visão ali é que qualquer pregação que fuja disso é vazia, não tem poder para transformar, porque, segundo a fonte, é essa mensagem específica centrada em Cristo que traz cura, libertação, salvação, a transformação de verdade. E os resultados lá em Samaria, pelo que Atos 8 descreve, parecem confirmar isso. Pelo menos na visão da fonte. O texto fala que as multidões ouviam o Filipe com atenção, viam sinais. Fala de espíritos imundos saindo, paralíticos e coxos sendo curados. O versículo 8 diz até que houve grande alegria naquela cidade. E não foi pouca gente não, viu? Homens e mulheres acreditaram na mensagem sobre o reino de Deus e Jesus e foram batizados, está lá no versículo 12. E a fonte ainda destaca o caso do Simão, que era conhecido como mágico lá na região. Ele também creu, foi batizado, e o texto diz que ele ficou maravilhado com os sinais e maravilhas que aconteciam. Parece que o impacto foi grande mesmo. Foi sim. E a conclusão que a lição tira disso tudo é bem direta. Esse impacto em Samaria não veio de estratégias humanas super elaboradas do Filipe ou métodos de comunicação inovadores. Não foi o marketing dele, né? Não. Para os autores da lição, a causa do sucesso foi a prioridade dada ao poder do Espírito Santo agindo através da pregação fiel da palavra. A ênfase é total na origem divina dos resultados, entende? Entendi. Interessante essa ligação direta que o material faz. Fidelidade à mensagem, ação do Espírito e aí os resultados concretos. Mas a história não acaba aí, com o pessoal disperso agindo. Como é que a liderança lá em Jerusalém, a igreja-mãe, reagiu quando ficou sabendo disso em Samaria? Atos 8:14 conta.
Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O que essa atitude significa para a fonte? Olha, a análise que a nossa fonte faz desse envio do Pedro e do João é bem positiva. Não veem isso como uma tentativa de controlar ou fiscalizar, sabe? Certo. Mas sim como um gesto de suporte e completo apoio mesmo ao trabalho de evangelização que estava acontecendo fora de Jerusalém. A lição que tiram disso é bem prática, até organizacional. O material argumenta que não adianta só enviar ou incentivar missionários. A igreja que envia precisa dar suporte, acompanhar quem está lá na frente. É uma ideia de responsabilidade compartilhada. Faz todo sentido. E o que o Pedro e o João fizeram lá em Samaria, especificamente? Que tipo de suporte eles deram? O versículo 15 de Atos 8 diz a ação principal. Eles, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso levanta uma questão sobre a experiência desses novos convertidos, né? Levanta, sim. E aqui a fonte toca num ponto que considera fundamental para o discipulado. Segundo a lição, essa oração específica dos apóstolos era parte do que eles viam como uma iniciação cristã completa. O processo que descrevem teria essas etapas. Primeiro, a conversão, aceitar a palavra. Segundo, o batismo nas águas, que os samaritanos já tinham feito quando creram com a pregação do Filipe. Sim, o texto já tinha dito isso. Exato. E terceiro, um passo a mais, ou complementar, que a fonte chama de capacitação do Espírito. A situação dos samaritanos era peculiar, né? Atos 8:16 diz que eles tinham crido, tinham sido batizados em nome de Jesus, mas, por alguma razão que o texto não explica, o Espírito Santo sobre nenhum deles tinha ainda descido. Então tinha um intervalo entre crer, ser batizado e essa experiência com o Espírito. Uma seção da lição, o auxílio bibliológico, que entra mais a fundo na teologia, compara isso com a experiência lá de Pentecostes, em Atos 2, e sugere que, na visão da fonte, pode sim haver essa separação no tempo entre a salvação inicial, digamos assim, e o que eles chamam de recebimento ou batismo no Espírito Santo. Então, na visão da liderança apostólica ali, faltava alguma coisa na experiência desses novos cristãos em Samaria? Exatamente. A conclusão da fonte, que aparece de novo na sinopse 3 e no ponto 5 da revisão da lição, é bem clara. Na perspectiva dos apóstolos ali em Atos, o discipulado daqueles samaritanos estava incompleto sem essa experiência que veio depois com o Espírito Santo. A lição defende com força que essa experiência pentecostal, como eles chamam, não foi só para aquela época. Seria um elemento essencial que deveria ser buscado e ensinado para os novos convertidos, seguindo esse modelo de Atos 8. É visto como um passo fundamental na jornada cristã, nessa interpretação específica. Ok. Então vamos tentar amarrar as ideias principais que a gente tirou dessa análise da lição sobre Atos 8. A gente viu que a perseguição, né, mesmo sendo algo doloroso, difícil, é mostrada pela fonte como um gatilho inesperado. Foi o que empurrou a igreja para fora de Jerusalém para cumprir a missão de expansão, chegando na Judéia, em Samaria. Vimos também que a evangelização que marcou essa expansão, tipo a do Filipe lá em Samaria, é descrita no material com 2 pontos-chave: o poder do Espírito Santo agindo e uma fidelidade grande à palavra de Deus, com Cristo sempre no centro. E os resultados foram bem expressivos. E por último, a gente notou o papel da igreja de Jerusalém. Segundo a fonte, eles não ficaram só olhando. Agiram, mandaram Pedro e João para dar suporte e para garantir o que eles consideram um discipulado completo. E nesse modelo, esse discipulado incluía, depois da fé e do batismo, essa experiência com o Espírito Santo como um passo distinto e necessário. Perfeito. E essa recapitulação sua conecta direitinho com a verdade prática, que a lição destaca aquela frase central que resume a aplicação. A igreja só cresce de verdade quando ela ousa ir além dos seus limites, né? Sejam eles geográficos ou culturais. E a ênfase que volta sempre no material, como você disse, é que Atos 8 não dá um manual de como fazer. Não tem os métodos do Filipe ali, tipo 5 passos para evangelizar Samaria. Não tem. Não tem. O destaque do texto para a lição é o poder do Espírito e a força da palavra.
Esse é o modelo que a fonte diz que a gente tem que seguir. E essa análise toda deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Que vem direto dessa ênfase teológica do material. A fonte apresenta o receber o Espírito Santo como um evento separado, geralmente depois da fé e do batismo, e diz que é indispensável para completar a iniciação cristã, para o discipulado. Aí fica a pergunta, considerando a diversidade enorme que existe hoje, né, diferentes igrejas, tradições cristãs, com visões diferentes sobre como o Espírito Santo age, como essa perspectiva específica dessas etapas da fé e do papel do Espírito no crescimento da igreja é vista, como ela é interpretada ou talvez até contestada por outras comunidades de fé. Pensar nisso ajuda a gente a entender melhor as diferentes ênfases dentro do cristianismo hoje sobre a jornada espiritual e a capacitação para a vida e para a missão cristã.